Que música, hein, galera? Dá pra gente pensar muita coisa a partir dessa música sobre o tema da nossa aula de hoje, que é a continuação entre a relação moral e ética. Nós vimos no nosso último encontro a diferença entre os dois, onde a moral é constituída pelo conjunto de valores que a gente herda da nossa sociedade e que vão fazer com que a gente pense o mundo a partir do certo, do errado, do que deve ou não ser feito. E a ética se caracteriza justamente por uma reflexão sobre esses valores, sobre onde está o fundamento ou a falta de fundamento desses valores que orientam a nossa ação. Nesse sentido, a primeira questão que a gente tem que pensar aí é a relação entre dever e liberdade. É muito comum a gente se perguntar, tá, mas se eu tenho um monte de deveres éticos e morais impostos pela sociedade, onde fica a minha liberdade? É uma boa questão. Nós somos livres para decidir os rumos da nossa vida, mas essa liberdade, ela esbarra no sentido do dever. Por quê? Porque como somos homens que vivem em sociedade, a nossa liberdade, ela encontra socialmente uma restrição, ela esbarra aonde essa liberdade pode ferir os direitos e a liberdade das outras pessoas. Eu gosto muito de citar um outro autor chamado Sartre, um francês, o Jean-Paul Sartre, que ele diz o seguinte: nós somos insuportavelmente livres. A grande questão filosófica que a gente deve se colocar é: o preço que eu vou pagar pela minha escolha, ele vale a pena? Então, quando a minha liberdade fere o direito dos outros, eu devo ultrapassar esse limite e atropelar os sentimentos, os direitos, a liberdade do outro para atingir o que eu quero? Então, a satisfação dos meus desejos deve ser obtida a qualquer custo? Essa é uma questão que a gente vai encontrar diversas respostas na filosofia, como a gente vai ver daqui a pouco. Nesse sentido, vem da esteira dessa relação entre ética e liberdade, vem a discussão sobre o compromisso moral e a responsabilidade. Nós vivemos em uma sociedade onde nós temos compromissos morais com o nosso próximo. Viver em sociedade é viver cheio de compromissos morais. Por quê? Porque nós somos, novamente, repito para vocês, regidos por valores morais que vão nos dizer o que é aceitável e o que não é aceitável dentro da sociedade. E isso implica em uma responsabilidade com o outro. Responsabilidade tanto com os sentimentos do outro, com o bem-estar do outro, como uma responsabilidade no sentido mais expandido. Hoje a gente vê muito falar em ética ambiental. A gente ter um consumo responsável, a gente consumir bens, a gente se relacionar de forma responsável com o outro, para quê? Para que o meu direito, a minha liberdade, a minha vontade não comece a ser prejudicial para o outro, eu não comece a ser uma pessoa tóxica, que em nome do meu desejo, em nome do meu prazer, eu comece a atropelar todo mundo e devastar tudo que eu encontro pela frente. Quem de nós não conhece uma pessoa assim que sempre se coloca em primeiro lugar em detrimento das consequências das suas ações? Diante disso, o que a gente vê? Que nós somos regidos por dois conceitos morais muito importantes: a bússola moral e a balança moral. O que é cada um desses? A bússola, ela nos indica o norte, ela nos orienta a partir dos nossos valores morais. Então, desde que você nasce, você recebe valores morais dos seus pais, da sua família no sentido mais amplo, da sua religião, da religião que você frequenta, na escola, no grupo social onde você está inserido. Então, a sociedade vai te dar um conjunto de valores morais que vão ser internalizados. E isso vai se constituir na sua bússola. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, essa bússola vai te dar um norte, vai dizer: olha, o certo é por aqui. O certo é fazer assim. E a escolha? Como é que eu escolho? A escolha, ela vai se passar justamente na esfera da balança moral. Quando você pega o que você deseja fazer, o que vai te dar prazer, e confronta com o que a bússola moral está dizendo. A bússola vai dizer: olha, o certo é por aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o certo ou você vai fazer o que você quer?
Há situações não muito comuns entre onde o que você quer e o que a bússola moral aponta como certo coincidem. Então a conta da balança é fácil. Você vai fazer aquilo sem grandes problemas. Mas e quando há um conflito? Então vamos imaginar, você tem uma namorada ou um namorado e a bússola moral vai dizer, olha, o certo é você ser fiel a essa pessoa porque você tem um compromisso afetivo com ela. Mas de repente você se interessa por outra pessoa. Aí vem a balança moral. De um lado está o meu compromisso afetivo, os meus valores morais que me dizem que o certo é ser fiel a essa pessoa e a respeitar o compromisso que eu assumi com ela. Do outro tem o meu desejo de me relacionar com uma outra pessoa. E aí você vai colocar isso na balança. O que vai pesar mais? Os seus valores morais ou o seu desejo? Desse equilíbrio da balança é que vai resultar a sua ação, que pode ser moral ou imoral, dependendo do que você escolher. Se você vai contra a bússola, contra os valores morais, obviamente a sua ação vai ser uma ação imoral. Outra questão importante para a gente pensar é a relação entre valores relativos e valores absolutos. Há valores que são absolutos, que não cabe questionamento sobre esses valores. Então, um exemplo simples, o valor da vida humana é um valor absoluto. Não dá para você questionar se a vida humana é importante. Qualquer vida humana é importante. Isso é absoluto. Professora, mas esses valores relativos, onde é que eles vão entrar? Eles vão entrar quando você coloca eles em um contexto e você vai pensar se seguir aquele valor vai resultar em algo positivo ou negativo, em algo moralmente aceito ou não. Por exemplo, dizer a verdade é um valor moral, ninguém questiona. Todo mundo gosta de pessoas que dizem a verdade. Mas e quando o seu dizer a verdade vai resultar em uma briga dentro da sua família? Ou o seu dizer a verdade pode resultar na morte de alguém? Vejam que aí você vai ter que relativizar esse valor. Dizer a verdade realmente é mais importante do que a harmonia dentro da minha casa? Dizer a verdade é mais importante que preservar a vida de outro ser humano? Então, há valores que você pode relativizar dado a consequência que a aplicação dele pode resultar. E há valores que não podem ser relativizados, como, por exemplo, a questão da vida humana. Espero que vocês tenham entendido. Diante disso, a gente tem alguns filósofos, nós vamos falar deles hoje rapidamente, depois a gente vai voltar em aulas futuras, mais lentamente em alguns deles, dada a importância que eles têm para a gente pensar a moral. E aí a gente vai pensar, eles vão nos ajudar a pensar essa questão dos valores morais e da ética. Por quê? Porque a gente tem duas grandes vertentes para pensar isso. Uma vertente é a que a gente vai pensar que existem valores morais que são universais e absolutos. Então eles valem em qualquer momento, em qualquer sociedade, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E outros vão adotar o que a gente chama de relativismo moral. Vai dizer, não é assim. O valor moral vai sempre variar. Entre os universalistas, que vão dizer, olha, os valores morais são eternos, imutáveis e absolutos. Um grande representante é o Platão. Por quê? Lembrem-se das aulas do primeiro ano, onde a gente vê que o Platão dividia a realidade em dois mundos. O mundo real, que é o mundo material, o mundo sensível, e o mundo das ideias, que é o mundo do pensamento, o mundo inteligível. O Platão vai dizer que os valores morais e a ética são da esfera do mundo das ideias. Então, a ideia do que é o bom, do que é o belo, do que é o verdadeiro, do que é o certo e do que é o errado, são imutáveis. Eles nos acompanham em qualquer situação, em qualquer momento histórico, em qualquer sociedade. Não dá para o Platão para relativizar a moral, porque ela é do campo das ideias, e das ideias são puras, eternas e imutáveis. Espero que isso tenha ficado claro, que vocês tenham lembrado das nossas discussões do ano passado. Segundo grego que vai pensar isso é Aristóteles.
Aristóteles é muito legal porque, se vocês retomarem lá na época que a gente estudou esse pensador, vocês vão lembrar que ele divide a realidade e a nossa capacidade de interagir com o mundo em ato e potência. Potência é aquilo que eu posso fazer e ato é o que eu fiz, que está feito. E o que ele vai associar a isso? Ele vai dizer, olha, a existência ética é você agir de acordo com o que a natureza espera de você. Então, quando você nasce, para ele pensa no mundo como algo organizado e pré-determinado, fixo. Ele diz, quando você nasce com um papel a desempenhar no mundo, uma potência. Você vai ser potencialmente capaz de fazer alguma coisa. E a sua existência vai ser tanto mais ética, quanto mais você transformar isso em ato, você agir de acordo com aquela natureza que você recebeu. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar aristotelicamente, quando eu, Thelma, professora de filosofia de vocês, eu nasci com a potência de ser professora, de ensinar. A minha ação vai ser tão mais ética, quanto mais eu agir de acordo com essa natureza minha. Então, quanto melhor eu executar a minha tarefa de ser professora, mais ética vai ser a minha existência. É lógico que isso se refere ao campo profissional, mas também ao campo familiar, ao campo social, a todas as dimensões da vida humana. Mas eu quero que fique claro para vocês, então, que tem que haver uma consonância, uma ligação entre aquilo que eu nasci para fazer e eu fazer isso da melhor forma possível. Quanto melhor eu fizer aquilo que eu tenho potência para fazer, mais ética vai ser a minha existência e mais feliz eu vou ser. Tá certo? O próximo pensador já é um cara mais recente, ele é ali do século XVIII, 1700 e algumas pedrinhas. É o nosso David Hume, que ele é um empirista inglês, então ele já não é mais grego, ele nasce na Inglaterra. E ele, como empirista, ele vai se aproximar um pouquinho mais do relativismo e do ceticismo. Por que ele vai fazer isso? Porque como alguém que é empirista, que acredita na base material das coisas, ele vai dizer, olha, esse negócio de universal, eterno, absoluto, imutável, algo que já nasce com você, como diria Aristóteles, isso não é bem por aí. Depende do quê? Depende do que você vive no mundo. O mundo te marca, o mundo te molda. E ele traz o conceito de moral do sentimento. O que significa moral do sentimento por Hume? Que são as paixões que determinam a vontade. Então, se para o Aristóteles, se para o Platão, se para o Kant, que a gente vai ver daqui a pouco, a razão é que faz a escolha entre o certo e o errado, para o Hume, essa escolha é feita pelo sentimento. Vejam que não é tão simples mais. Então, os meus sentimentos, eles vão interferir no sentido da moral. E ela vai deixar de ser universal, comum a todos, e ela vai passar a ser mais subjetiva. Ela vai depender um pouco mais das experiências de vida e da realidade empírica de cada indivíduo. Nessa linha, tem um outro cidadão aqui, esse já é um alemão do século XVIII, 1800 e umas pedrinhas, final do século XVIII, século XVIII, ele é contemporâneo da Revolução Francesa, que é o Immanuel Kant. O Kant, ele vai descolar um pouquinho desse universalismo, mas ele não vai romper completamente com essa ideia universal. Ele vai dizer que cabe ao sujeito assumir o peso e a responsabilidade de seus valores. Mas por quê? Esse sujeito, para o Kant, primeira coisa, ele é um sujeito transcendental. O que significa isso? Não é um sujeito individual. Quando ele diz que cabe ao sujeito assumir o peso e a responsabilidade pelos seus valores, ele não está dizendo o sujeito Thelma, o sujeito João, Maria ou Pedro. Ele está dizendo o sujeito enquanto ser humano racional. Ele vai trabalhar, e a gente vai ver isso daqui um tempo, com a ideia de maioridade. E a maioridade é intelectual para o Kant. O sujeito só é moralmente imputável. Você só pode dizer que um sujeito ele é moral ou imoral, que as ações dele são morais ou não,
A partir do momento que você julga ele como racionalmente capaz de diferenciar entre o certo e o errado e fazer a escolha entre eles. Se o sujeito não é capaz de fazer essa diferenciação, ou porque é uma criança, ou porque é uma pessoa que tem um problema mental e aí ele não tem noção do peso das suas ações, isso implica em que você não possa discutir se as ações dele são morais ou não. Mas a gente vai retomar isso mais pra frente com mais calma. Outra questão fundamental para o Kant é que ele vai voltar para o universal, quando ele cria o conceito de imperativo categórico. O que diz o imperativo categórico do Kant? Ele diz, olha, eu posso criar uma lei moral universal, que é válida para qualquer situação, para qualquer circunstância. Que lei universal seria essa, professora? Não dá para fazer. Olha o que o Kant fez. Qual que é a ideia do Kant? O imperativo categórico dele diz assim, age de forma que a sua ação pudesse se tornar uma lei universal e, portanto, pudesse ser aplicada sobre você. Vejam bem, a gente vê isso no cristianismo com aquela máxima que diz assim, não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você. É isso que o Kant está dizendo. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, você pensa, eu gostaria que fizessem isso comigo? O Kant vai dizer, se a resposta é sim, manda a brasa, pode fazer. Se o Kant disser não, fala, opa, então eu não vou fazer porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. É o caso da mentira. Se toda vez que você for contar uma mentira, você parar e perguntar assim, eu gostaria de ser eu escutando essa mentira, de ser eu sendo enganado? Se a resposta for não, você já tem a resposta, você não deveria contar essa mentira. Então veja que ele joga pro sujeito racional a escolha de agir de uma ou de outra forma. Depois vem um carinha aí fundamental na filosofia mais recente, outro alemão, que é o Friedrich Nietzsche, ou mais conhecido como Nietzsche para os íntimos, que ele vai romper com essa ideia de universal. Ele vai dizer que os valores, eles são resultado do hábito. Ele vai dizer, os valores são históricos. Os valores morais que eram aceitos na Idade Média, os valores que eram aceitos na Antiguidade e os valores que vigoram hoje nem sempre são os mesmos. As palavras mudam de sentido. O que era o bom cavaleiro na Idade Média era o cara que era corajoso, que era destemido, que matava o máximo de inimigos possível, que não tinha piedade em batalha. Quando você diz que uma pessoa é boa hoje em dia, a gente diz o contrário disso. Vejam que até as palavras, os adjetivos, os conceitos mudam a partir do que o Nietzsche está dizendo pra gente. E isso ele não está inventando, ele estuda, ele é o que a gente chama de filólogo. Ele estuda a origem e a evolução das palavras ao longo da história em uma língua. Ele comprova isso. Ele vai dizer, então, que a gente vive hoje numa moral de escravos. O que é a moral de escravos? Ele fala, quando você fala de caridade, piedade, humildade, ele vai dizer, são qualidades que se espera de um escravo, de um sujeito que está submetido aos outros. Então, que ele se submete, ele não é ativo, ele é passivo. E a gente estende isso para toda a sociedade numa extensão que ele chama de moral de rebanho. Quando você vive em rebanho, quer dizer, você vive num grupo muito grande de pessoas, você acaba tendo que adotar essa moral de escravo. Você acaba tendo que limitar os seus impulsos, abrir mão de uma grande quantidade de desejos e vontades que você tem para conviver, para preservar o rebanho, para preservar a coletividade. E o terceiro conceito importante que a gente vai ver aqui, mas a gente vai retomar o Nietzsche mais pra frente também, é a ideia da transvaloração de valores. Eita, professora, que palavra difícil. Realmente, é um palavrão. O que essa transvaloração quer dizer? O Nietzsche está dizendo, olha, se nossos valores, então eles são históricos, eles mudam de uma época para outra, de uma sociedade para outra, então a gente tem que começar a repensar esses valores e ver se os valores com os quais eu vivo hoje são realmente os que são melhores para mim. Ou será que eu estou agindo e pensando de acordo com valores que são melhores para o meu patrão, para a pessoa que convive comigo, para a escola onde eu estudo, mas que na verdade não são bons para mim. Ele diz, olha, para e pensa. Questiona se realmente está sendo bom para você ou se está sendo feito de besta. Certo? Vejam a potência da provocação que o Nietzsche está fazendo pra gente. Diante disso, então,
A gente viu filósofos que vão falar de uma moral universal e de filósofos que vão falar e que vão fazer crítica a essa moral universal. E aí fica a pergunta, é possível diante disso tudo uma fundamentação ética? Então encontrar uma ética que ela tenha fundamentos, que ela tenha uma âncora para segurar a gente? E aí é preciso fazer uma distinção entre fundamentação e fundacionismo. A ideia do fundacionismo, gente, parte do princípio de que existe uma base, uma âncora universal que sustenta todo o castelo da ética e da qual você não pode fugir. Então, numa perspectiva fundacionista, é aquilo lá do Platão, do Aristóteles. O que era certo na Grécia Antiga, era certo na Idade Média, era certo na França absolutista e é certo hoje em dia. E não dá para questionar isso, pronto, acabou. Mulher nasceu para casar, cuidar dos filhos e da casa. Pronto, acabou, não cabe questionamento. Já a fundamentação é você buscar uma justificativa para os seus valores morais. Assumindo que se a sociedade muda, a moral muda com a sociedade, o que vai justificar que eu faça essa ou aquela escolha moral dentro da sociedade na qual eu vivo? Essa é a ideia da fundamentação. Tá certo? Percebam como é diferente. Ela não está dizendo que existe uma moral universal, mas ela está dizendo é preciso e é possível encontrar valores morais que seja possível justificar. Então, por exemplo, eu posso dizer que a vida humana é um valor absoluto. Como que eu vou justificar que a vida humana é um valor absoluto? Qual é o fundamento que eu tenho para isso? Eu seria fundacionista se eu fosse buscar lá na religião, dizendo toda a vida humana pertence a Deus, só Deus deu a vida, só Deus pode tirá-la. Isso é fundacionismo. Não estou dizendo que é errado, veja bem, eu estou dizendo que são concepções diferentes. O que seria a fundamentação? Sem recorrer a ideias metafísicas ou religiosas ou universalistas, eu vou dizer, olha, a vida humana é um valor em si, por quê? Porque é um direito elementar de todo ser humano. É o direito básico e primeiro que todo ser humano tem. Percebem a diferença? Só que o que acontece? Fica uma pergunta para vocês. E o mundo líquido? E no mundo de hoje, onde nada é feito para durar, onde tudo é efêmero, as relações não são estáveis, o que vale é o hoje, o agora, o prazer imediato e amanhã a gente pensa a hora que chegar a hora, como é que vai ficar o fundamento? Será que no mundo líquido lá do Bauman, que a gente ainda vai estudar, é possível, mesmo nesse mundo líquido, onde nada é feito para durar, encontrar fundamentos para as nossas ações, para que elas sejam ações morais? É possível pensar a ética para a nossa sociedade e para a nossa vida no mundo onde tudo é descartável? Fica a pergunta, fica a provocação, vejam a tarefa, releiam o texto e até a próxima aula. Um grande beijo para todos vocês.